Muito bem, então a questão 19 é um circuito elétrico bem interessante, tá? Uma questão clássica do Enem de 2009. Tá, como sempre, né? Tu tem que dar uma lida. E aí ele pede quais são as três lâmpadas que acendem com o mesmo brilho, por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas. Tu vê que ele já dá a resposta, né? Tu tem que achar três lâmpadas que tenham a mesma corrente. Então, a corrente sai do polo positivo, ela vai ali, a corrente vai passar pela lâmpada 1 e a corrente vai chegar nesse primeiro nó do circuito. Quando ela chegar nesse nó, ela vai se dividir. Ela vai se dividir no meio. Para ela se dividir no meio, a gente sabe que no paralelo os caminhos têm que ser iguais. Então, a corrente que vai descer aqui, ó, a corrente que vai vir para cá, ela vai passar por quantas lâmpadas? Ela vai passar por duas lâmpadas, né? E a corrente que for reta para cá, ó, ela vai passar pela primeira lâmpada e depois ela vai passar por essas quatro lâmpadas. E aí, assim, de maneira talvez com pressa, né? Tu diga assim, ah, então os caminhos são diferentes. Não, calma. Porque olha só, essa corrente que desceu aqui, ó, ela passa pela lâmpada 2 e depois ela passa pela lâmpada 3. Ela passa por 2L. Essa corrente aqui, ela vai passar por uma lâmpada que é a lâmpada 4. E essas quatro lâmpadas aqui, ó, o que está acontecendo com essas quatro lâmpadas aqui, ó? Gente, o L7 aqui, ó, e o L8, eles estão em série, né? E o L5 e o L6 também estão em série. Então, se tu pegar só esse circuito e desenhar, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho como se fosse o seguinte, né? Eu tenho uma resistência aqui e uma resistência aqui. Essa resistência vale 2L e essa resistência vale 2L. Que é que a gente aprendeu do paralelo. No paralelo, quando os resistores são iguais, divide pela metade. Então, isso equivale a uma lâmpada só de L. Então, olha só, todo esse circuito aqui, ó, deixa eu apagar agora tudo que eu fiz aqui, ó, para melhorar, tá? Todo esse circuito aqui, ó, ele vale uma lâmpada só L. Então, a corrente que sai daqui, ó, vai passar pela lâmpada 4 e vai passar por essa lâmpada L. Quer dizer, para essa corrente aqui, os dois caminhos são iguais. Então, ela vai dividir no meio. Se essa corrente aqui for I sobre 2, essa corrente que desceu aqui também vai ter que Ir sobre 2. Então, a lâmpada 2, a lâmpada 3 e a lâmpada 4 recebem a mesma corrente. Por isso que é L2, L3 e L4. Claro que, olha só, essa corrente I2, ela vai chegar aqui e ela vai dividir no meio também. Aqui, essas duas lâmpadas vão receber I sobre 4 e essas duas lâmpadas também vão receber I sobre 4. Então, L7, L8, L5 e L6 também têm o mesmo brilho, mas elas brilham menos do que as outras três, porque elas recebem menos corrente, né? Então, essas quatro lâmpadas têm o mesmo brilho, mas a questão não queria quatro lâmpadas do mesmo brilho, queria três lâmpadas do mesmo brilho, né? E aí a questão diz aqui, ó, que tu queria colocar três atores sobre luzes que tinham igual brilho e os demais sob luz de menor brilho. Então, essas três lâmpadas tinham que ser as três que mais brilhavam. Por isso que elas brilham mais, que elas ganham mais corrente. Então é uma questão bem interessante. Beleza? A questão número 20, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar, né? A questão número 20 também, né? Dá uma lida. E aí o que a questão diz? Que um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente associa-se ao fenômeno da filandão e a rapidez com que ela começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado com a rapidez com que o fluido elétrico se desloca, as cargas se deslocam. Tá, então, por que quando tu acende a chave, a lâmpada acende instantaneamente? O que é corrente elétrica? O que é o I? Movimento ordenado de elétrons produzido por uma DDP. Te lembra que a corrente está relacionado com a DDP. Então,
Quando tu tem, né, um circuito elétrico, tá? E aí tu tem uma chave, e aí tu tem uma lâmpada nesse circuito. Quando tu fechar essa chave, por que quando tu fecha a chave, instantaneamente a lâmpada acende? Quando tu fecha a chave, tu conecta a DDP, tu conecta o positivo com o negativo. O que isso cria na lâmpada? Um campo elétrico. E aí o campo elétrico organiza os elétrons da própria lâmpada. Então, o que é instantâneo é a criação do campo. Então, o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Não é a rapidez do elétron. Tem gente que acha que quando a eletricidade é instantânea porque o elétron se mexe muito rápido. Não, não é isso. É a criação do campo elétrico que é instantâneo. A número 21 é do Enem de 2018. O que ele diz? É uma questão de smartphone e de tablets. E diz que elas não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Então, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado. Qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Tá, então, se tu der um toque e tu fechar o circuito no ponto A, tu fecha aqui o circuito, né? Qual é que vai ser o caminho da corrente? A corrente vai sair do positivo, a corrente vai chegar aqui e vai encontrar um nó. Então a corrente vai se dividir entre esse 4 e esse 4. Então esses dois aqui são uma associação em paralelo. Esse 4 aqui não funciona, né, pessoal? Esse 4 aqui ele permanece morto, porque o B aqui está aberto. E aí essa corrente se junta aqui na chave e passa por aqui. Então esse circuito, na realidade, é duas resistências em paralelo com uma em série, é um circuito misto, né? Então, né, esse 4 e esse 4 aqui são esse 4 e esse 4 aqui, e esse 4 aqui é esse 4 aqui que está em série. O que a gente já viu? 4 com 4 em paralelo é a metade. Quando os números são iguais, vai pela metade. Então fica 2 e aqui 4. E aí vira uma associação em série e aí soma. Então a resistência desse circuito é 6. Uma questão relativamente simples até para os padrões do Enem, tá? É aquelas questões que tem que acertar porque elas vão ir lá para baixo na tri. A número 22 é a famosa questão do sorvetinho. Essa questão realmente é uma questão difícil, ela é bem famosa. O que acontece aqui nessa questão, tá? Primeiro eu precisaria de espaço aqui para fazer, então eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui só no sorvetinho. Bom, só deixa eu entender aqui, tá? O que é a pergunta. Ele diz que tu vai conectar o ohmímetro. O ohmímetro é um aparelho que mede resistência, né? Mede ohms. Ele vai conectar nos terminais A e B e depois ele vai conectar nos terminais B e C. E aí ele quer a resistência conectando do A do B e a resistência conectando entre o B e o C. Ele quer a razão RAB, RBC. Então, o que tem que entender aqui, tá? Quando tu conecta o ohmímetro ele cria uma DDP. Esse é o truque dessa questão. Porque como é que ele faz para medir a resistência? Ele vai simular uma corrente, né? Então, né? Eu quero saber a resistência entre o A e o B. Tu tem que pensar que o A é positivo e o B é negativo. Então ele cria uma DDP entre o ponto A e o ponto B. Deixa eu aumentar aqui e ver se fica melhor para fazer. Precisaria depois de um espaço em branco aqui. Vai ficar ruim. Tá, mas vamos usar aqui embaixo que vai dar certo, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência aqui com o profs. Então olha só. No momento que tu disser que o A é positivo e que o B é negativo, a corrente ela vai chegar aqui, né? Ela vai sair dali. E o que ela vai fazer? Vamos trocar a cor para vermelho. Né? Uma parte dela vai para o 5, uma parte dela vai para o 20, uma parte dela vai para o 10, e essa parte que vem para o 10 aqui, ó, chega aqui e vai para o 10 aqui, né? Isso aqui não é um nó no circuito, ó, o ponto C não é um nó, não é um lugar onde a corrente se divide. Como é que fica esse circuito? Ó? Ele fica A, né? Então tem a resistência de 5,
tem a resistência de 20, e depois eu vou ter outro caminho onde eu tenho as duas resistências de 10. Então eu vou ter 5, aqui eu vou ter 20, aqui eu vou ter 10 e aqui eu vou ter 10. Esse é o circuito que começa no A e termina no B. Não era tão difícil de enxergar isso, tá? O ponto C não é um nó daí, não é um lugar onde a corrente se divide. A corrente apenas chega aqui e faz tim. Então é a mesma corrente. Então esse 20 e esse 20 estão em série, tá, né? O 10 e o 10 estão em série, fica 20. Aí tu faz 20 com 20 em paralelo, a gente já viu que quando os números são iguais, né, é a metade, então fica 10, 10 em paralelo com 5. Então a resposta é 10 em paralelo com 5. E aí faz, quando é diferente, né, multiplica, soma pelos extremos. Então a resistência AB vai ser 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. Multiplica e divide pela soma. Então eu vou ter 50 dividido por 15. 50 dividido por 15 dá... simplifica por 5, né? Fica 10 terços. Certo? Então, vou deixar anotado aqui, ó. A resistência AB vale 10 terços. Ok? Agora vem a parte que eu acho que era mais difícil. Vou apagar aqui. Eu vejo em plantões que a galera se atrapalhou muito da resistência entre o ponto B e o ponto C. Então é aquilo que eu te falei, tu tem que imaginar uma DDP. Sem imaginar uma DDP fica difícil, e esquece os pontos aqui, ó, porque tu tem que marcar os nós do circuito. Então, agora o ponto B vai ficar positivo e o ponto C vai ficar negativo, né? Então, pensa só, aqui tu vai ter o primeiro nó. A corrente vai chegar aqui, uma parte dela vai para o 5, uma parte dela vai para o 20, mas uma parte dela vai para o 10 aqui, né? Agora a corrente, já na chegada, ela se divide em 3. Só que essa corrente que passa pelo 5 e essa corrente que passa pelo 20 vão se juntar aqui e passar por esse 10, tá vendo? Então o circuito mudou. Esse 10 aqui, ó, esse 10 aqui agora ele está em série com, ele está em paralelo com todo mundo, porque esse 5 e esse 20 estão em paralelo, mas eles estão em série com esse 10. Se a gente usasse a técnica dos nós, ó, tu chama o positivo de A e o negativo de B, né? Então aqui tu teria o nó A, aqui tu teria o nó B, porque, né, nem nó é o final. Aí tu continua andando, aqui tu tem um nó, né? Que nó que é esse aqui? Esse aqui é o nó C. Deu. Então o que eu te ensinei a fazer? Uma linha reta. Tu vai do A até o B. No meio tu tem o nó C. Quantos caminhos vão de A para C? Ó? Um caminho, dois caminhos. Então tem uma resistência de 5 indo do A para o C e tem outra resistência de 20 que vai do A para o C. Tem uma resistência que vai direto do C para o B, tá vendo? Essa resistência de 10 aqui vai do C para o B, então ela vale 10. E tem uma resistência que vai direto do A até o B, que é essa outra de 10. Então essa resistência aqui ela vai direto do A até o B. Então essa resistência ela está em paralelo com todo o circuito que vale 10. Por isso que era uma questão complicada. Então como é que eu vou ter que resolver isso? Primeiro eu tenho que fazer entre os 5 e o 20, né, que estão em paralelo. Então eu vou fazer 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Multiplica e divide pela soma. 100 dividido por 25, que dá 4. Então eu vou ter aqui uma resistência de 4, continua tendo essa de 10, e aqui eu tenho uma resistência de 10. Não pode ter preguiça no Enem. Então, o que eu tenho agora? Uma série, né? Aqui em cima vai dar 14. Então, é um paralelo de 14 com 10. Então, a resposta vai ser 14 vezes 10 sobre 14 mais 10. Então, eu vou ter 140 dividido por 24. Simplificando por 2, fica 70 por 12. Simplificando por 2, fica 35 sobre 6. Tá, deixa assim agora. O que eu quero agora? Eu quero RAB sobre RBC. Então, vou apagar aqui para ter espaço. Ficou bem complicado aqui o lugar de trabalhar, mas tudo bem, né? O que importa é vocês entenderem. Então, o que eu quero? Eu quero 10 terços, né? Minha resposta é
o RAB sobre o RBC. Então, 10 terços sobre 35 sextos, né? Isso aqui sobe invertido, então fica 10 terços que multiplica 6 sobre 35. Eu posso simplificar o 6 com 3, aqui fica 2, né? Fica 20, 10 vezes 2, 20, 20 sobre 35. Eu posso simplificar por 5, 20 por 5 é 4, 35 por 5 é 7, então é 4 sétimos. Bem trabalhosa. Então, letra B. A resposta, então, é 4 sétimos, letra B. É uma função, né, pessoal? Nossa Senhora. Bem difícil, tá, essa questão. Bem complexa. O Enem gosta de circuitos difíceis, não tem muito o que a gente fazer, tá, sobre isso. Tem que se acostumar e é isso aí. Vamos agora para a 23. A 23 é uma questão do Enem de 2016. O que ela diz? Que tem 3 lâmpadas idênticas, então 3 lâmpadas iguais, né? A bateria apresenta uma resistência nula. Um técnico fez análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D, E. E retulou em A, e B e C as correntes. Tá. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor. Bom, vamos analisar o circuito, né? O que é esse circuito aqui? É uma associação em paralelo. Então, a corrente vai sair do polo positivo, a corrente vai passar pelo ponto A. O que o ponto A vai receber? A corrente total do circuito. Aí, 1/3 da corrente vai passar por essa lâmpada aqui, e aí aqui a corrente vai passar pelo B, né? E aí, de novo, essa corrente vai se dividir para cá, e aí o que sobra vai vir para cá. Então, como as lâmpadas têm que ganhar correntes iguais, né? Tu poderia pensar em valores. Pensar em valores é bem legal. Por exemplo, como são 3 lâmpadas, 3 amperes. Então, aqui eu tenho 3 amperes. Aí, o que eu vou ter aqui? 1 ampere. Aí, aqui vai sobrar 2 amperes para subir, né? Aí, aqui, o 1 ampere vai passar por essa lâmpada e 1 ampere vai passar por essa lâmpada, né? Então, essa corrente aqui, ó, ela vale 1 ampere. Essa corrente aqui, ela vale 1 ampere. A corrente do A vale 3 amperes. E a do E, quanto é que vale? A do E vale 3 amperes, né? Porque o E vai pegar a junção das 3 aqui de novo. O E e o A estão no mesmo ponto, só que o A está na chegada, na partida e o E está na chegada. Sacou? Então, o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são IA igual a IE e IC igual a ID. Letra A. Sim. Barbadinha. Terminou. A questão 24 é a famosa questão da chave hotel, né? É uma questão, não é tão difícil, mas quem nunca viu uma chave hotel, que nunca estudou uma chave hotel, poderia ter dificuldade pelo enunciado, né? O enunciado explica o que é uma chave hotel, tá? É quando tu tem, tipo assim, no teu quarto, né? Tu tem a chave da porta e tu tem a chave da cama. Então, tu entra no teu quarto, do lado da porta tu bate no interruptor, a lâmpada acende. Aí tu deita na cama, tu desliga o interruptor do lado da cama e a lâmpada apaga. Então, são 2 chaves independentes que controlam a mesma lâmpada, a mesma resistência. O que tem que ter noção? Sempre que a lâmpada está apagada, qualquer uma das 2 chaves tem que acender a lâmpada. E sempre que a lâmpada estiver acesa, qualquer uma das 2 tem que apagar. Então, por exemplo, analisa os circuitos. Olha a letra A. Cara, se tu pensar assim, né? Sempre tem que pensar, aqui é o positivo. Cara, a letra A nem tem o negativo, tá vendo? Nem tem início e fim, ó. Não tá fora a letra A, né? A letra B, vamos pensar que aqui é o início, aqui é o positivo e aqui é o negativo. Beleza, olha o caminho da corrente, né? A corrente vai sair daqui, vai passar por aqui, vai passar pela lâmpada, tá, e vai chegar aqui, não tem pra onde ela ir, né? Então, desse jeito que nós estamos aqui, a lâmpada tá apagada. Tá, e daí como é que eu faço para acender a lâmpada? Se eu pegar essa chave aqui e colocar ela para baixo, a lâmpada vai acender? Se essa chave aqui ficar assim, opa, só um pouquinho que tá dando problema aqui. Se essa chave aqui ficar assim, ó, a lâmpada vai acender? Não, né? Porque o caminho da corrente, ela vai sair daqui, vai chegar aqui, daí a chave vai estar para baixo. Quer dizer, a letra B não tem nada a ver.
Letra C, ó, positivo, negativo. Olha do jeito que o circuito tá, né? A corrente sai daqui, passa pela lâmpada, pam, 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 pam. Opa, legal. Do jeito que tá aqui, a lâmpada tá acesa. Legal. Qual das chaves eu tenho que bater para apagar a lâmpada? Nesse caso, qualquer uma, né? Se essa chave aqui abrir, ó, a lâmpada apaga. E se essa chave aqui abrir, a lâmpada também apaga. Só que, né? Se essa chave aqui abrir, a lâmpada apaga. E aí, para a lâmpada acender de novo, qual chave que eu tenho que bater? A mesma de antes. Porque se eu bater nessa chave aqui, a lâmpada apagar, para a lâmpada acender, eu vou ter que bater na mesma. Se eu bater na outra, a lâmpada não acende. Então, não é isso que eu quero, né? Então, para quem conhece, é bem parecido a D com a E, né? Olha o que acontece aqui na letra D, ó, positivo, negativo. Então, desse jeito aqui, ó, o circuito está aberto, né? A corrente chega aqui não tem, né? Nem tem corrente. Se essa chave subir, a lâmpada acende, porque daí tu vai conectar o positivo com o negativo. Se essa chave aqui descer e essa chave aqui descer, nós temos um curto-circuito. Esse é o problema. A letra D, ela possibilita que dê um curto-circuito. Olha aqui, ó, tá vendo? Se o circuito for assim, ó, que nem eu deixei na letra D, ó, a corrente, ela vai sair do positivo, vai passar aqui e vai direto para o negativo sem resistência no meio. Isso é um curto-circuito. O disjuntor vai explodir, vai cair. Por isso que a letra E está certa. Olha a letra E que bonitinha. Aqui é o positivo, aqui é o negativo, tá vendo? O circuito está aberto. Qual dessas chaves eu tenho que bater para o circuito abrir? Qualquer uma. Vou ampliar aqui, ó, para quem ficar na dúvida, ó. Cara, se eu bater nessa chave aqui, ó, né, o circuito tá aberto, tá vendo? Se eu... Opa, fiz cagada aqui. Desculpa, bati em alguma coisa aqui. A gente volta. Volta. Tava aqui, né? Não sei o que eu fiz, tá? Sei lá. Então, olha só. Se essa chave aqui, ó, aqui é o positivo, aqui é o negativo, né? Se eu bater nessa chave aqui, ó, essa chave desce. E aí o circuito está fechado. E aí a lâmpada está acesa, beleza? Qual das chaves eu tenho que bater agora para apagar a lâmpada? Qualquer uma. Porque se eu bater de volta nessa, essa aqui vai subir. E aí vai fechar o circuito, vai abrir o circuito. Ou se eu bater nessa aqui, vai fechar o circuito. Então, nesse circuito, ó, dá uma analisada. Qualquer chave que tu bater, né, vai fazer... Porque uma está oposta da outra, tá vendo? Então, sempre que a lâmpada estiver acesa, qualquer chave liga. E sempre que a lâmpada estiver desligada, qualquer chave liga. Então, esse é o circuito da chave hotel. Porque as lâmpadas trabalham em... as chaves estão opostas. Então, qualquer uma que tu bater vai dar o oposto do que a lâmpada vai fazer. Beleza?